De volta ao nosso workshop sobre dignidade menstrual. Estamos no segundo bloco e agora vamos falar sobre pobreza menstrual e carga tributária com o professor Juraci Soares. Professor, qual a relação da carga tributária com a pobreza menstrual? Explica pra gente. Esse é um tema muito complexo, né? A gente está entrando agora em outra vertente de análise desse tema. Eu diria assim, o sistema tributário brasileiro é muito complicado, ele é caro, né? Ele é complexo, ele gera uma série de obrigações acessórias que poderiam ser simplificadas, até porque nós temos ainda muita tecnologia para reduzir isso. Então, o Brasil optou por tributar mais pesadamente o consumo. Isso é, por si só, uma discriminação com as camadas mais pobres da população. Por quê? Porque quanto mais pobre você é, né, mais tributo você acaba pagando. E por que isso acontece no Brasil? Como o Brasil optou por sobrecarregar a tributação ou o recolhimento de recursos da sociedade por meio do consumo, o pobre, ele basicamente compromete até 70% da sua renda com itens de consumo. Ele não tem renda para poupar, ele não tem renda para investir, né? E o Brasil o que é que fez? Além de sobretaxar consumo, ele aliviou a renda. Então, quem tem renda? Quem tem renda é o rico, né? Então, quanto mais rico você é no Brasil, menos impostos você paga. Eu costumo comparar o sistema tributário brasileiro, né, a um condomínio, um edifício, né, onde na parte superior, na cobertura do edifício, estão aqueles moradores mais ricos e que não pagam a taxa condominial, ou que pagam a menor taxa condominial. E por quê? Porque eles impõem, com o seu poder econômico, com o seu poder político, essa vontade ao Estado, né? Quanto mais rico o brasileiro mais forte ele maneja a legislação para se beneficiar como? Para que ele pague menos imposto. Então, nós temos aí no prédio a cobertura pagando pouco imposto, e quanto mais abaixo do prédio você vai morando, mais taxa condominial você passa a pagar. Por quê? Porque o Brasil fez essa opção. Então, assim, a complexidade do nosso sistema tributário que vai mais além. Nós temos uma infinidade de alíquotas. Nós não temos 10, nem 20, nem 30 alíquotas. Nós temos milhares de alíquotas. Por quê? Porque o sistema tributário, do jeito que está modulado, ele permite que os estados, municípios e a União, eles criem uma série de sistemas de tributação que basicamente são desenhados até para acomodar uma carga, um setor de atividade econômica. Às vezes nós temos capítulos inteiros da legislação escritos para atender uma empresa. E aí no item de consumo você tem aqui uma tabela de imposto que vai classificando os itens. Então, assim, cada item que é produzido, são milhões, né, do parafuso ao pneu, ao sapato, à sandália, a um blazer, a uma touca de cabelo, todos esses itens, Mirella, eles têm que ter uma classificação fiscal. E a partir da classificação fiscal é que se atribui a carga para aquele item. Então, a gente tem itens de saúde que deveriam ser considerados itens de primeiríssima necessidade e deveriam aí ter uma tributação favorecida, né? Então, não é isso que acontece. Felizmente, agora, com um certo atraso, nós temos esse tema em discussão. Sim. E temos agora algumas iniciativas, né, por parte de estados e municípios, né? Então, a gente acredita que com o evoluir dessa discussão, até o final de 2021, a gente tem aí, mesmo com um atraso considerável, uma solução para o problema. Você falou da complexidade aí desse sistema tributário e que é realmente complicado para vários itens de consumo, né? Mas em relação ao absorvente, nessa questão da pobreza menstrual, como essa complexidade acaba piorando essa situação? Perfeito. Eu até faria uma crítica aqui agora aos modelos de solução que o Estado tem dado para a questão de itens de primeira necessidade e, eventualmente, desoneração tributária. O que é que o Estado está fazendo hoje? O Estado brasileiro está fazendo hoje? Ele está dizendo, olha, itens de primeira necessidade, como os itens da cesta básica, nós vamos reduzir o imposto. Isso não funciona para o pobre. Não funciona para o pobre por quê? Porque itens que são sazonais, por exemplo, o arroz. O arroz é um item que está na cesta básica, né? O pão está na cesta básica, mas quando o trigo sobe lá fora,
né? Quem vende trigo não está importando se não está sendo cobrado imposto ali. Então, o preço do pão sobe, o preço da farinha sobe, o preço do arroz sobe, em função de quê? Em função de fatores externos. Então, para que a carga tributária não seja um empecilho para que o Estado faça essa entrega desses itens de necessidade básica, nós defendemos que, em vez de desonerar tributariamente o item, o Estado entregue gratuitamente o item ou devolva a carga tributária que é suportada, certo? Por quê? Porque quando você desonera a carne, quando você diz que a carne não vai pagar imposto porque é da cesta básica, você, por incrível que pareça, você acaba privilegiando o rico. Porque quem come carne é rico, né? Pobre não come carne. Então você tem o Estado abrindo mão de imposto, tentando atingir o pobre, né? Tentando favorecer o pobre, mas está dando uma isenção tributária para o rico. Então, não faz muito sentido o modelo atual de desoneração tributária quando o pobre acaba sendo penalizado ao ter que arcar com aumento de custo em função de fatores externos, que não os impostos. Então, o que é que o Estado iria fazer? Na prática, o Estado, para essa população de meninas, mulheres e adolescentes que são pobres, são carentes, o Estado devia entregar gratuitamente. Né? Aí tem muita discussão sobre, não tem dinheiro e tal. O Estado tem dinheiro para manejar isso sim. Porque nós vemos dinheiro sobrando para outras áreas, né? E para áreas como saúde, educação, né? Segurança alimentar, o dinheiro tem que estar reservado sim. Essa é uma função social do tributo. Nós nos organizamos em forma de Estado, né? A população, a sociedade se organiza em forma de Estado para coletar imposto de quem tem mais e fazer os investimentos, né, em saúde, educação, segurança e também distribuir para aqueles que não têm condição do mínimo necessário. Então, a solução seria essa, digamos assim, essa distribuição gratuita? Antes da gente migrar para um sistema tributário racional, um sistema tributário mais inteligente, menos oneroso, né? Enquanto que está em discussão agora no Congresso, né? Mas não tem prazo para ser votado, né? Enquanto a gente não chega nesse modelo inovador que prevê esse retorno da carga tributária suportada para os mais pobres, a solução agora imediata é o Estado brasileiro criar programas, né, nos 3 níveis, né, União, Estado e municípios, para garantir essa qualidade de vida mínima a essas pessoas. Né? Olha só, Juracy, e o nosso segundo bloco fica por aqui, mas já temos o terceiro bloco do workshop Dignidade Menstrual, e no terceiro bloco vamos falar sobre pobreza menstrual, direito constitucional e direitos humanos. Já.